Alô, alô, galera! Estamos iniciando mais uma gravação dos Cabos Podcast. Muito feliz. Muitas pessoas pediram, na verdade, né, pra fazer outro episódio, pra dar continuidade, porque vocês já gostaram pra caramba daquele primeiro episódio nosso. E hoje eu tô com um cara super especial aqui pra gente trocar uma baita de uma ideia, que as pessoas estavam super ansiosas pra conhecer um pouco mais a história dele. Mas antes, quero falar do nosso, hoje, principal patrocinador, que é a Guerra Artigos Militares. Então, se você hoje é da região de Florianópolis ou quiser fazer uma encomenda, coloca no Instagram Guerra Artigos Militares ou clica aqui, ó, coloca o seu celular no QR Code aqui na tela, que vai estar em um dos cantos aqui na tela. Você vai se direcionar direto para o WhatsApp, utiliza os cabos como um cupom, você vai ganhar 10% de desconto em qualquer coisa que tem lá dentro da loja dos artigos militares, perfeito? Então, só falar que veio pelos cabos, utilizar o cupom dos Cabos Podcast, você vai receber 10% de desconto em uma das melhores lojas de artigos militares que a gente tem aqui na região sul, perfeito? Eu tô aqui com esse cara, então a gente vai começar um pouco mais. Ele que é integrante também dos Cabos Podcast, um cara que tem uma baita de uma história, um cara que me inspirou demais. Eu vou contar ainda um pouquinho sobre isso, né? Sobre como que você foi dar uma palestra lá no meu curso de cabo. Sim, então, assim, me inspirou e motivou pra caramba a galera que tava lá. Até comentei no primeiro episódio que tinha um cara que começou a estudar francês no meio da aula, né? Boa. Já tava no sanha lá de topografia e quis meter um francês lá no meio. Mas esse cara, ele é de Navegantes, tô aqui com a minha colinha, então, pra não deixar falhar, né? Veio de Navegantes, entrou no Exército em 2012, fez o CFC em 2013, saiu em segundo lugar. O primeiro foi o alemão, Schweizer, um cara insano também. Foi para a Maré em 2014, Legião Estrangeira em 2015, foi o primeiro brasileiro a ser 01 de tudo. Insano, velho. Depois você vai contar um pouquinho mais. Paraquedista, PQD, curso Comandos Abu Dhabi, missões, botei um S maiúsculo aqui, contra terrorismo na Europa, missões da Tunísia, instrutor de snipe das Forças Especiais, curso de salto livre e hoje psicanalista. Com vocês, Will Domingos. Prazerzão, irmão. É um prazer, cara. Prazer Sempre demais conhecer um pouco da tua história aí. Me conta um pouco mais, cara. Quem que é o Will Domingos? Cara, bom, como foi falado, eu sou de Navegantes. Navegantes não é uma cidade que tem quartéis, ou seja, a mentalidade lá não é a mentalidade militar. Eu venho de uma mentalidade de uma família que não tem militares nas gerações, a ovelha desgarrada. Por motivos familiares, pela criação, por traumas e coisas que não vai ser debatido aqui agora, porque o intuito já está escrito boa parte da minha autobiografia, e essa parte da minha infância, o que me fez ser ou mudar ou ter a mentalidade mais para a vida militar, vai ser debatido lá, explicado na autobiografia, então é mais para frente. Mas eu sou alguém que, desde muito jovem, começou a confrontar coisas e buscou na vida militar um refúgio, digamos assim. E isso acabou me ajudando e me fazer ser bom nisso, digamos assim. Então, Navegantes não tinha quartel. Eu vim para Floripa em 2012. Foi um período de transição, então de transição de mentalidade, porque do zero não tinha, né, uma cidade que era pequena, praia, não tinha nada, e logo em seguida eu já estava em Floripa, quartel, recruta, corre e aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, ali começou a transição de garoto, digamos, para homem, na vida militar. Saí de Navegantes, vim para o quartel, 2012, que foi o meu ano de início. Ali, período de seleção, recrutão, cabeça raspada, se iniciou. Tudo deu certo, o básico, me dei bem, fui destaque da companhia no período básico. Não consegui ser como se fala no Brasil, não é Major Promo, Praça mais distinta? Praça mais distinta, mas fiquei lá nas cabeças também. CFC eu não consegui fazer no meu ano. Em 2012 eu estudei, me preparei, talvez não estava pronto ou não paperei o suficiente, eu não consegui entrar. Fiquei frustrado, mas sustenta a marra. 2013 foi o ano da reviravolta. 2013 eu estudei de verdade, entrei no curso de cabo, terminei com a qualificação, ou a nota de 9,29 atrás do Schweizer 02. Cara, e ali começou tudo. Dali a gente foi aquela vida militar, missões fronteiriças. A gente já teve eu pelo menos tive um começo, uma apresentação do que seria uma vida militar, do que seria a vida na caserna, digamos assim. No Exército Brasileiro, daí passamos para Maré, que foi uma das missões mais, digamos, quistas ali dentro. Foi a missão no Rio de Janeiro, final de 2015, de 14 para 2015, a gente passou a virada lá.
Foi a Força de Pacificação São Francisco 5, se eu não me engano. Cara, sensacional, quem foi sabe do que aconteceu, do primeiro contato. A gente saindo de Floripa, que era uma cidade tranquila, uma cidade que não tinha esse confronto, apesar de ser militar, e a gente caiu na rotina, na mentalidade do Rio de Janeiro, que é confronto armado, que é realmente tiro, porrada e bomba. Então, ali já deu aquele choque para a gente identificar se é isso que a gente quer ou se a gente não quer, né? Lá em 2015, no final de 2015, eu já sabia um pouco sobre a Legião, eu já estava treinando um pouco para a Legião, porque eu estava um pouco frustrado no quesito operacionalidade. Se você serve no Exército Brasileiro, tudo bem, você tem seus aprendizados, mas a gente sabe que o temporário é limitado até certo ponto. Você não pode fazer um curso operacional de verdade, um PQD, você não, né? A gente sabe disso. Então eu já estava um pouco frustrado com isso e eu fiquei sabendo sobre a Legião Estrangeira Francesa, que é um exército altamente operacional, mas outro país, aquela coisa toda. Então, eu fui para a missão no Rio de Janeiro com essa mentalidade, eu já estava treinando para a Legião Estrangeira. Porém, lá na Maré foi onde eu decidi, foi lá onde eu pedi a 150, que é o artigo onde você literalmente pede para sair do Exército Brasileiro, deixa todos os custos, dinheiro, deixa tudo e você simplesmente sai. Bom, acho que é isso. Vamos tocar onde agora? Show de bola, irmão. Cara, queria até entender aqui que me surgiu a dúvida, como que era assim o teu treino específico para a Legião? Como que foi isso daí? Cara, eu treinei, a minha mentalidade mudou muito quando eu decidi ir para a Legião, de níveis extremos, ao ponto de treinar de segunda a segunda. Treinava, eu fazia TFM com a tropa quando a gente levantava, o TFM normal. Meio-dia, quando a gente tinha intervalos, eu treinava de novo. E à noite, quando o pessoal ia para casa, eu treinava de novo. Eu fazia marchas sozinho, eu já tentei, vindo de um campo, de uns campos de... Se não me engano, foi uma qualificação de recruta, alguma coisa, mas a gente ficou uma semana no mato, um campo sugado. Quando a gente voltou, todo mundo ganhou uma folga, 3 dias, eu botei a mochila nas costas, carreguei com peso e fui a pé para Navegantes, 100 quilômetros. Quebrei no meio, mas tentei fazer isso. Então, toda a preparação para a Legião, ela já vem na minha cabeça já estava focada pro pior. Como ia ser. Então, a questão de físico, corrida, treinamento, natação, escrita, estudei francês, tudo por mim, pelo YouTube, né? Tudo estudando por mim mesmo, porque eu sabia que a pegada lá ia ser um pouquinho diferente, né? Então, a questão de treinamento eu treinei por 8 meses, depois que eu saí do quartel, eu fiquei 8 meses focado, e aí depois eu toquei para lá. Mas e você conheceu tipo, a Legião por indicação de um amigo? Alguém falou para você? Ou você foi pesquisar por conta? Ou surgiu a oportunidade? Você viu em algum lugar específico? Cara, a primeira frase, talvez frase que eu ouvi sobre a Legião Estrangeira foi de que poucos conseguiriam, de que só os melhores conseguiriam. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu queria me testar. Eu me sentia o melhor, até porque no Exército Brasileiro eu fui destaque do básico, destaque de várias coisas, mas como eu não tinha o contato com a operacionalidade, com o mundo real operacional, eu ficava meio, será que eu sou bom? Mas até que ponto eu sou bom? Então eu ficava com isso na cabeça, eu queria me testar de verdade para saber se eu era realmente um militar bom. A Legião Estrangeira é o horizonte, lá literalmente você será testado o tempo inteiro, a todo momento, sobre qualquer coisa. Isso é um dos slogans dele. Então, isso me chamou muita atenção, porque eu já estava nessa minha busca, já estava nessa procura de ser testado e me testar, de me provar ou algo assim, né? Então, esse foi o primeiro contato que eu tive. Se eu não me engano, foi num ônibus. Eu ouvi alguém falar sobre Legião Estrangeira, daí depois no quartel a gente comentou sobre a Legião Estrangeira e eu fui pesquisar. Depois que eu tive contato com os vídeos, contato com o que era a Legião Estrangeira, bem logo eu foquei e falei, realmente é isso que eu quero essa experiência para mim, e aí depois a gente só foi. Massa, velho. Eu lembro de uma história que você contou ainda no meu curso de cabos, que você fazia as marchas dentro da água, inclusive, né? Sim, eu fui, nas minhas férias do EB, eu fui para Navegantes e as férias inteiras eu treinei. Lá a praia tem 12 km de extensão. Então, normalmente eu fazia de madrugada, à noite, né? Eu botava mochila, coturno e tal, para não ficar piruando errado na cidade de fardado. Eu esperava de madrugada, pegava, botava a mochila nas costas, a água pelo joelho e tocava. Normalmente eu fiz isso umas 2, 3 vezes, já tentando preparar a carcaça, pé. E aí a mentalidade para sofrer um pouquinho, né? Cacete, mano, insano. E o francês, tipo, pra ti, assim, como que foi? Você tinha uma base ou pegou do zero também? Cara, eu fiz algumas aulas antes de ir, YouTube, né? Estudando pelo YouTube, mas eu fiz algumas aulas antes de ir. Mas eu confesso que
Quando eu cheguei lá, que eu tive contato com a língua, é um choque. A gente acha que sabe alguma coisa um pouco, mas quando está lá no contato, nada. Então, basicamente, eu cheguei zerado lá. Eu tive facilidade, talvez, pela língua, pelo inglês ser uma base estrutural gramatical parecido com o português, né? Diferente dos chineses que vão tentar aprender francês, é mais difícil. O brasileiro, ele tem um pouco mais de facilidade. Eu, particularmente, também eu estudei bastante, eu me dediquei bastante para isso quando estava lá. Então, eu tive bastante facilidade. Com 3 meses de formação, do 0 a 3 meses, eu já fui habilitado a nível 3 de francês em prova lá pela Legião. Então, isso já é... Basicamente, o francês nível 3 é quando você consegue falar, se comunicar e escrever ali mediano, de uma forma simples. Então, é complicada a questão da língua, porque no começo da Legião é tudo muito intuitivo, é tudo muito adaptado. Lá todo mundo já está adaptado com essa forma, certo? De estrangeiros e tal. Então, tudo tem desenhos, tudo é de uma forma intuitiva, de que você consiga ser direcionado. Então, o refeitório é de uma forma que você sabe onde vai chegar. E quando você não sabe, quando as coisas escritas, enfim... Porque imagina, você está num país, num lugar que você não conhece ninguém, você não sabe falar nada, mas você precisa saber o que eles estão dizendo ou entender o que eles estão dizendo. Então, não é uma forma legal, não é bonito. Eu lembro que a primeira palavra que eu aprendi foi balé. Balé é vassoura. E é tipo assim, os caras olham para você e falam, ramène-moi la balai. Tipo, busque para mim a vassoura. E ele fica te olhando e aponta. Daí você olha para onde ele está apontando, vê qualquer coisa, vai lá na corrida, pega a primeira coisa e leva para ele. Se não for a balé, você vai tomar um tapa na cara e ele vai falar. Tipo, isso não é a balé. E ele fala, ramène-moi la balai. Tipo, vai buscar a vassoura. E aí você vai até você achar a vassoura e você vir e você apresenta para ele e vai falar, isso é a balé. Daí você olha, ok, tá, isso é a vassoura. E aí assim você vai aprendendo. Eu lembro que a primeira frase, eu colei num francês, que a gente chama de francofone, e a primeira frase em francês que eu aprendi foi comment je dis ça? Como eu digo isso? Ou comment s'appelle ça? Como se chama isso? E eu gravei isso, tá? Eu não sabia nada, só comment s'appelle ça? Como se chama isso? Aí qualquer coisa que eu tava assim olhando, eu pegava e perguntava pros caras, como s'appelle ça? Daí o cara falava, ça c'est un verre. E isso é um copo. Beleza. E eu ficava com isso na cabeça. O tempo inteiro eu estava tentando buscar conexões da língua para que eu consiga ir aprendendo dia, noite, em livros e tal. Talvez por isso a facilidade de eu ter conseguido em 3 meses já estar falando bem francês. E, obviamente, a língua francesa na Legião, ela já te dá um up, né? Porque se você não tem um nível 3 básico, você não consegue fazer nenhum outro curso. Teve gente que da minha seleção, da minha formação, mesmo tempo que eu, fez tudo igual eu, mas não tinha um nível francês igual eu, e ele já era fora de curso que eu podia fazer, entendeu? Então o francês é a base, né? Imagina, você está em outro país, o francês é a base de tudo. Não é fácil aprender, mas vai da dedicação de cada um. Cacete, mano. Bizarro assim, ó. E o negócio que eu achei massa, velho, em ti, que, por exemplo, independente da situação ou da circunstância, tu ia lá dar um jeito, entendeu? Então, por exemplo, tu tomou, pelo desconforto, tu tomou a decisão de sair do exército. Às vezes não sabia pra onde, até que foi lá e apareceu a Legião. Porque o desconforto, ele apareceu antes. Depois apareceu a Legião e tu viu como uma oportunidade, entendeu? E aí, beleza, apareceu esse caso, começou a treinar teu físico, começou a aprender inglês, francês, e aí começou a se aperfeiçoar pelas condições que tu tinha. Tu fez o melhor que tu podia nas condições que tu tinha, né? E depois foi construindo isso lá dentro. Agora a gente vai pro que interessa, irmão. Que agora, beleza, aí tomou a decisão, treinou, aprendeu mais ou menos o básico do francês e foi pra França. Show de bola. E aí tu tava lá na frente do portão, e aí tu cagou o pau, que apertou a buzina lá do negócio, a campanha do negócio. Isso, e aí começa a história a loucura já. Eu queria que tu contasse no detalhinho, velho. Tá. Mas no detalhinho, assim, cada coisinha, pra pessoa que, por exemplo, não conhece sobre a Legião, nunca soube específico sobre isso, ou pra quem sabe, quer um dia aí, mas não sabe como fazer e tudo mais, questão de inscrição, porque hoje não é muito divulgado, né? Pelo que eu tava vendo, assim, não é muito divulgado. Até o pessoal algumas pessoas acham que é pelo consulado do Brasil, mas não tem nada a ver. Até o pessoal não indica a fazer isso e tal, porque é um outro exército. Então, assim, como que faz? Como que tu fez para entrar? Como que tu fez para ir? Como que foi esse primeiro processo de seleção? E aí, depois a gente vai bater entre as missões e tudo mais, contando as histórias. Tá, basicamente, só orientando sobre a Legião Estrangeira Francesa é um exército que responde aos interesses franceses. Ela foi criada em 1831 pelo rei Luís Felipe. Basicamente, ela é aberta. Opa!
Ô, show. Muito obrigado, muito obrigado. Chegou meio de fortuna aí. Basicamente, cara, a Legião, ela recebe, existem os PILs da Legião, que a gente chama, que são os postos de recrutamento. Eles são abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana, é full. Você pode chegar a qualquer momento na Legião, se você tiver na Legião lá, obviamente, na França. E existem alguns outros países, normalmente africanos, que têm alguns PILs. Me fugiu, peraí. É muito assunto, velho. Quando volta para esse assunto Legião, é muita guerra, né? A mente, ela já dá uma colapsada, mas vamos lá. É muita a Legião missão. Estrangeira, ela tá aberta de segunda a segunda. Quem quiser, de 18 a 40 anos, se você é apto, entre aspas, você pode se apresentar. O porém você tem que passar nos testes deles. Você tem que estar apto aos testes da Legião. Os testes da Legião são muito rigorosos, eles são bem difíceis, mas qualquer pessoa de 18 a 40 anos consegue sair do Brasil a qualquer horário, qualquer dia e se apresentar. Eu me apresentei em Fort Nojón. Então, qualquer pessoa está apta a fazer isso. Não existe cadastro pela internet, não existe carta pela internet, não existe nada disso. É mais simples do que parece. Você precisa se apresentar num PIL da Legião Estrangeira na França. Se você vai passar no teste, vai depender da sua capacidade física, intelectual, pelas provas, todos os tipos de provas que eles fazem, beleza? Ponto. Agora, a minha trajetória, quando eu fui, antes disso, eu saí do Exército Brasileiro, eu pedi 150, então eu não tinha o dinheiro, né? A gente deixa o dinheiro lá quando pede 150 e só sai fora. E eu tinha o dinheiro contado para ir para a Legião. Só que nos 8 meses que eu fiquei antes da Legião, eu comecei a treinar, eu tinha minha vida civil com o dinheiro guardadinho. Só que eu me acidentei com a moto do meu irmão. Ou seja, todo o dinheiro que eu tinha guardado, ou boa parte dele, eu dei para a moto. Então, eu não tinha o dinheiro para ir para a Legião. Naquele momento, eu tive que decidir. Eu vendi tudo que eu tinha. Tudo, eu estou falando de tudo. Eu tinha violão, eu vendi violão. Eu tinha prancha, eu vendi prancha. Eu tinha artigos materiais, eu vendi roupa. O que me sobrou naquela época foram um tênis, uma toalha que eu botei numa mochila, 2 ou 3 cuecas, um par de tênis, o que a Legião pede para levar. E basicamente eu tinha isso, não tinha mais nada. Então, quando eu embarquei e fui para a Legião, literalmente eu deixei tudo para trás, tá? Aí quando eu cheguei lá, eu me apresentei em Fort Nojón, que é o PIL mais famoso da Legião, aquele que tem os desenhos e tal. E é um portão de grade lá e o guerreirinho que está de guarda fica lá atrás, né? Aí quando eu cheguei, encagaçado, normal, né? Tinha uma campainha pequenininha assim, e se eu não me engano eu cheguei cedo, eram umas 7 da manhã, eu pensei, já vou chegar, né, para dar uma boa impressão e tá tudo certo. E eu apertei aquela campainha, só que, velho, fez um barulho gigante, tipo, muito alto, e o guerreirinho que tava lá, ele tava distraído assim, ele tomou um susto e me olhou, e eu pensei, velho, daqui o bagulho já vai ser louco, eu já vou começar levantando o joelho. Daí ele chegou em mim e ele perguntou, falando em francês, né, ele, tentando alguma coisa, eu não entendia absolutamente nada. Ele tentou em inglês, eu também não sabia absolutamente nada. Aí ele apontou para mim e mandou esperar, numa salinha de pedra assim. Aí ali naquela salinha, eu fiquei 4 horas, sentado olhando a parede assim. Ninguém veio falar comigo, não sabia o que estava acontecendo. Depois de 4 horas, chegou mais um. Aí o guerreirinho chegou, eles botaram a gente revista, olharam as mochilas e tal, fizeram uma fila indiana e a gente foi subindo. Quando a gente foi iniciando, cara, coisa bizarra, assim, porque eu já esperava, pela experiência do Exército Brasileiro, eu esperava o quê? Barulho, gritaria, levanta o joelho, moral alta, e foi completamente diferente. Isso que foi que me chocou. Foi um silêncio absoluto, tudo muito calmo, e aí a gente já fica meio encagaçado. Porra, eu tô na Legião Estrangeira, eu tô esperando, né? E isso já começa a trabalhar com a tua mente, esse silêncio. E aí quando você vai entrando, assim, sem saber nada, só vai, não entende nada, obviamente. Quando você começa a entrar, já tem uma barra e você já tem que grudar e fazer, né? O máximo, na época eu fiz 21, beleza, já tá bom, mas não é nem teste isso, é só para ver mesmo. Aí dali você entra numa outra salinha e já faz um teste escrito. Normalmente, nunca em português, pelo menos eu não tive em português, eu consegui com português de Portugal, que foi mais próximo da minha língua. Aí depois dali, eu acho que deve ser só para ver se o guerreiro tem um mínimo de QI, talvez. Dali você já entra no convívio. O convívio que a gente chama é tipo, cara, é igual cadeia, não é diferente disso. É um pátio gigante com todos os tipos de pessoas, de nacionalidades do mundo. Ou seja, daí normalmente fazem grupinhos lá, né? Fica os grupinhos dos russos, os grupinhos dos brasileiros, os grupinhos disso que a gente chama de máfia. Máfia do brasileiro, máfia do russo. E aí ali a gente fica sem saber, sem orientação, sem nada.
a gente já recebe uma orientação só de como dobrar a cama, porque a hierarquia da disciplina na Legião é algo surreal. Então, a cama tem que ser dobrada de uma forma, o lençol tem que fazer um rolinho que fica em pé na mão, enfim. Aí você já recebe essas orientações e vai para o convívio. Lá, nesse convívio, basicamente você não faz nada, não pode nem fazer exercício nesse período, e toca uma sirene, sai todo mundo correndo e entra em forma num determinado ponto. Ali, quando você entra em forma, eles chamam fulano, ciclano, fulano, ciclano. Você, provavelmente é um teste, então você vai ser direcionado, sei lá, para um teste psicotécnico, que é no computador. Você fez ali. Se você nunca sabe se você passou ou se você não passou. Se eles te mandam dali para outra sala. Se você está naquela sala e você volta para o convívio, você sugere, imagina, eu passei. Então, era muito comum, eu fiquei 12 dias nesse período, então era muito comum eu pegar afinidade com outro brasileiro, trocar uma ideia. E você ficava em alojamento lá? Em alojamento. Sim. Alojamento simples, cada quarto lá são 4 camas normalmente, só que, novamente, a hierarquia disciplinar lá é diferente, então a questão de limpeza, disso, eles levam a Era muito maior do que aqui. A outros níveis absurdos de contato físico. No Brasil tem um pouco menos lá, contato físico, tapa, então é muito mais forte, digamos assim. Sim. Eu fiquei 12 dias nessa seleção, fiz todos os testes, físico, psicotécnico, médico, e depois de 12 dias eu descobri que eu tinha passado na Legião. Daí a gente passa de engagé volontaire, ou de volontaire, e vira rouge. Rouge é quando a gente ganha um patch rouge, vermelho, né? E você já está na Legião Estrangeira, só que você aguarda uma formação, aguarda uma turma para ser enviado para a formação, certo? Aí, nesse período, a gente já raspa a cabeça. Quando eu descobri que eu tinha entrado, ninguém me falou, você passou na Legião. Eu descobri porque eles mandaram a gente em fila indiana, a gente sentou e começou a raspar a cabeça. Então, nesse momento, eu entrei na Legião, eu imaginei. Foi assim que eu descobri. E aí, você já ganha uma farda camuflada. A partir desse momento, você ainda continua no local de seleção, onde todo mundo fica, só que você já é rouge, então você já tem um pouquinho mais de moral. O banho eram, sei lá, 1 minuto, a gente fazia uma fila, era 1 minuto cada um no chuveiro, e quem controlava era os rouge. Então, depois que eu virei rouge, eu ficava controlando. E fica nesse convívio, digamos assim. Controlava daqueles que não foram selecionados ainda. Exatamente. Daí você é voluntário, camisa branca normal, só que quando você ganha o camuflado, você é rouge, já começa um degrauzinho da Legião, certo? Só que ali você está aguardando ser chamado ou ser enviado para uma formação da Legião Estrangeira, certo? Então, depois da minha seleção de 12 dias, eu já passei, só que eu estava esperando uma turma, para ir para a formação. Eu fui mandado trabalhar no asilo da Legião, fiquei 3 dias trabalhando como escravo assim, né, forte. A gente trabalhava na cozinha de sol a sol. Daí depois montaram uma turma, 30, na minha turma foram 62, e a gente foi enviado para Cristina del Rey, que daí começa a formação da Legião. Acabou o período de seleção da Legião Estrangeira e inicia o período de formação da Legião Estrangeira. A formação da Legião Estrangeira ela é composta por 4 meses, certo? Se desenrola em 4 meses. No primeiro mês da Legião Estrangeira é chamado o que a gente chama de ferme. A ferme é a fazenda, digamos assim. O que é isso? É o mês 0. 0, 0, 0. Eles pegam... lá a gente chama... O que é seção lá é pelotão aqui, certo? A minha seção, o meu pelotão, né, ele era composto por 62 pessoas. 62 militares, fora o cabo soldado, o sargento, o cabo, né? Fora isso, de pessoas que estavam sendo formadas, eram 62. De todas as nacionalidades, na minha formação tinha americano que era ISIL, dos Estados Unidos, tinha nepaleses que eram ex-Gurkha, tinha civil, tinha pessoas que tinham saído da cadeia, tinha atletas, tinha lutadores, tinha campeão mundial de kettlebell, que é aquele peso, tinha de tudo. Militares bons, militares ruins. Daí a férmia é basicamente assim, eles pegam um pelotão, 3 sargentos, um oficial e alguns cabos, e eles levam a gente para uma fazenda, afastado de tudo, no meio do nada, onde a Legião já tem, cada companhia tem um alojamento bem básico assim, só que já tem uma estrutura, certo? E lá é o mês 0, é onde a gente é torturado, né? É onde a gente aprende a marchar, aprende o básico de combate, passa muito frio, passa muita fome, faz marcha, enfim, é a semana, o mês 0, onde quem já foi militar imagina o que pode acontecer lá. De todos os tipos, desde
enfiar a cara onde... Lá tinha algumas aulas de francês na Fermi, certo? Basicamente, o que era aula de francês? Deixa eu explicar. Eles botavam a gente numa turma e eles perguntavam. Nesse ponto, ninguém entendia nada ainda. Primeiro mês, zero. Sim. Eles mandavam a gente fazer uma pergunta em francês, aí você não sabia. Tinha um balde, normalmente era de madrugada, essas aulas de francês, durante o dia na instrução, à noite, para madrugada, instrução de francês, que é onde a gente está cansado. Aí eles mandavam a gente enfiar a cabeça dentro do balde d'água, sair. O meu período foi no frio, no inverno, né? Minha formação, então tinha neve, obviamente. E a gente ficava correndo, lá fora e voltava com os cílios congelados. E isso era uma graça para eles, e a instrução de francês se desenrolava assim. Ou todo mundo de cueca, marchar lá fora, até congelar dedo. Na minha formação teve guerreirinho que congelou dedo, de necrosagem, de perder dedo. Teve guerreirinho que dava ataque cardíaco. Teve de tudo, assim, é bem intensa a coisa. Aí passou o primeiro mês, a Fermi, a gente volta para o regimento e continua o período de instrução. O período de instrução, o tempo inteiro a gente fazia instrução teórica, instrução prática e prova. A todo momento, tudo a gente fazia prova. Então, cada companhia tinha um quadro enfim, eu acho que a ESA, a MAN, qualquer formação deve ter isso. Depois de cada prova, tinha o nome do guerreiro, a classificação dos guerreiros, porque assim como é na ESA, assim como é na MAN, eu imagino, a classificação se dá. Os primeiros colocados escolhem os regimentos que querem ir. E se eu quero ir para o REP, o regimento paraquedista, tem 10 vagas, e eu fiquei em 15º, se os 10 primeiros escolherem essas vagas, não me sobra o REP. Então, eu quero ir, mas eu não posso ir, eu tenho que escolher um outro regimento, certo? Então, a briga fica para ficar nas cabeças e escolher o regimento que você quer. Desde o começo da formação, desde natação, tiro, topografia, enfim, eu sempre me dei muito bem, porque eu estava focado naquilo. E desde o começo, eu tinha o apelido de Bol de Feu. Bol de Feu é quando as pessoas te chamam, quando você é muito bom, e as pessoas te chamam desse apelido. E depois eles me chamavam de comandô, que é tipo, comando é como se fosse... O comando lá é forças especiais, né? Mas pelos meus resultados dos testes, eu já tinha uma certa admiração, digamos assim. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Em PPM, que você também manja, eu também era atleta no Brasil de PPM. Na Legião, eles levam muito a sério isso. Então, quando eu cheguei na minha formação, tinha muita gente que fazia um tempo alto e eu, no meu segundo teste, eu já quebrei o recorde de um caporal que estava lá há 3 anos já. Ou seja, assim que eu entrei, nos primeiros testes, o meu nome já ficou na aula de recordes lá. Então, já tem uma certa admiração e tal. Daí que começou a trajetória do 01 e dessa coisa toda, certo? Então, no meio, depois da formação, cara, você faz a marcha do Cap Blanc, que é a marcha que te passa de engagé volontaire para legionnaire. Legionnaire premier... Não, começa legionnaire, depois é legionnaire première classe, mas é depois. Então, lembra que eu fui voluntário, depois eu passei para Rouge, depois eu passei para engagé volontaire, e depois, que é onde eu uso o Cap Blanc, que é esse cap Sim, esse cap aqui. Para poder usar o cap tradicional da Legião, você precisa completar a Red March, ou a marcha do Cap Blanc. Depende muito de ano para ano. Às vezes é 120 quilômetros, às vezes é 100 quilômetros, às vezes é 80, às vezes é 60. Na minha foram, se eu não me engano, 80 e poucos quilômetros, que é uma semana que a gente fica marchando, marcha de dia, à noite para. É tradicional a gente fazer uma fogueira, e aí todo mundo canta as músicas da Legião, de dia marcha. Às vezes tem alguma coisa de combate ou não, mas normalmente é só marcha mesmo, que não é tão simples assim, certo? Então, para se considerar legionnaire, você precisa completar essa marcha. Isso se dá no período de formação. Depois do período de formação, chegando ao final dos 4 meses, daí vai um momento crucial. Você passa lá na frente do capitão, né? E você pergunta, eu quero ir para o regimento tal. A Legião é composta por 11 regimentos, certo? Regimentos operacionais e administrativos. Se você é recruta, obviamente você não vai conseguir ir para um regimento administrativo, certo? Por antiguidade e tal. Então, o que sobra são os regimentos mais... não mais, mas os mais difíceis, mais sugados fisicamente. Quando você escolhe, você é voluntário para o REP, que é a Brigada Paraquedista, tem toda uma mística de ser o mais difícil e tal. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu sempre fui voluntário para o REP desde o começo, né? Quando você... Dá um exemplo. Tá o pelotão em forma. Alguém pergunta, quem quer ir para o REP?
Aí 1, 2, levanta a mão. Ali você já vai começar a ser sugado. Então o guerreiro vai, então corre até lá, vem aqui, enquanto todo mundo está comendo, você não come. Para te provar, para te mostrar já que o rap é diferenciado, para tentar te induzir. E realmente, se a pessoa, o guerreirinho que quer ir pro rap e é voluntário pro rap, é diferente a coisa. Lá é muito mais sugado, o rap é outra vibe. É tipo quando tá próximo de ter um CFC. Exatamente. E a galera já começa a ser voluntária. Exatamente. Daí já começa meio que chacoalhar a roseira ali por cima. Selecionar os caras. Exatamente. E aí, por finalizar uma formação, eu fui dos 62, eu fui 01 de turma. Então, eu tive a oportunidade de ser fute-fute. Fute-fute com 4 meses de formação, eu já poderia ter sido caporal direto. Já ir direto para o estágio de caporal, eu nem iria para o regimento. Só que tem toda uma mística que caporal é como se fosse um cabo aqui? Cabo, a mesma coisa. Cabo, tá. Então, de recruta eu poderia ser direto cabo, não poderia nem ser soldado antigo, mais ou menos assim. Só que eu recusei essa proposta porque se você aceita, eu seria cabo, só que eu ficaria no regimento escola. Tu tem que ficar lá 2 ou 3 anos formando os novos guerreiros. E eu estava com uma mentalidade de ser forças especiais, de CP, paraquedista e tal. Então, foi uma surpresa, porque tinha um brasileiro, um chefe brasileiro, que ele falou, poxa, você conseguiu ser 01 e tal, então tem uma pechadinha aqui, você consegue já ir direto pro estágio de cabo e tal. E eu falei, não quero. E aí é tudo uma surpresa, porque como assim você não quer? Cara, com 2 anos você pode ser sargento fácil. Por que você não quer? Por que você quer ir pro rap? Daí aquela minha mentalidade, não, eu quero ser operacional, eu quero ser isso, tudo. Show, fui pro rap. Só que o rap, a Brigada Paraquedista, é uma mentalidade totalmente diferenciada. Diferenciada de ser bruta, de ser extremista. Peraí. Daí aí eu já uma outra história cabulosa aqui. Calma aí que eu tenho pergunta de antes aqui. Tá, beleza. Terminamos a formação. Vai lá, mano. Terminamos a formação. O negócio, cara, por exemplo, a pessoa que ela quer ir pra Legião não é nada a ver com o Brasil. Ela vai lá como um turista, então. Turista, sim. E chega lá no dia, tem seleção todos os dias, ela vai lá e se voluntaria. Tá, para simplificar então, se você tem interesse, né? Se você tem interesse em ir para a Legião Estrangeira, como que funciona? Você precisa saber básico de turista para ir para a França, ou seja, seguro viagem, passagem, estadia, porque você tem que ir pela lei brasileira não, né? A lei de imigração, você precisa comprovar uma certa quantidade de dinheiro para estar lá por dia, enfim, toda essa burocracia para viajar. Digamos que você quer ir para Paris, tá? De viagem. Vá para Paris de viagem. Você chegou, saiu do aeroporto de imigração, você está na França, você procura um PIL da Legião Estrangeira. Tem normalmente em Forte Nogent ou em Albany. Você se apresenta nesse PIL somente com um chinelo, com uma toalha, ou muita gente se apresenta sem nada. Você se apresenta lá e ponto. Tudo que você precisa será dado a você ou fornecido para você lá. Só que você vai pagar com outras coisas. Você paga com seu corpo, com a sua mente. Mas, enfim, para ir para a Legião, esse é o trajeto. Agora, se você pode chegar lá e não passar nos testes, o que é muito comum. Então, simples até certo ponto. Se você tem interesse em ir, treine, se dedique, porque na minha seleção, se eu não me engano, foi a época que começaram os atentados em Paris, tava coisas de a cada 80, 100 entrava um. Então, não é fácil. Como eu disse, eu fiz 21 barra, o meu palier, o teste de palier todo, eu fiz com mais 6. Os caras pararam e eu continuei muito tempo ainda. Então, eu estava focado para isso. Então, se você quer ir, é simples, entre aspas. Se você estiver pronto, estiver bem preparado, é simples, tá? Esse é o caminho para ir para a Legião Estrangeira. Não tem nenhum segredo, nenhum mistério. Não é uma coisa de outro mundo. É um serviço, basicamente, encare como um serviço, onde você vai ter salário, você vai ter aposentadoria se você continuar, você tem direitos, você é um cidadão. Só que dentro da caserna você paga com a carcaça porque você é militar, tá? Basicamente assim. Acho que ficou bem explicado. Show. E, Kai, por exemplo, você chegou lá, se alistou, passou nos testes. Aliás, tá para passar nos testes, mas não passa. Aí você tem a possibilidade de fazer de novo ou você é cancelado pelo resto da vida? Depende do teste que você reprovou. Exemplo, se for um teste médico definitivo. Existe assim, se você ganhar o definitivo, é definitivo. Se você não ganhar o definitivo, exemplo, você veio e reprovou num teste de psicotécnico. Você pode, depois de um tempo, você vai ter que sair ou esperar lá, mas você tem uma quantidade X de dias que eu não sei, mas você pode ir e se apresentar, fazer tudo de novo, se passar tá tudo certo, tá? Agora, se você tomar um definitivo, tem um joelho estourado e foi pego um joelho estourado, vai ficar lá, joelho estourado. Então, você pode ir quantas vezes quiser, eles vão te dar, né, quantas vezes você for lá, entendeu?
Questão, quesito médico, muita gente pergunta, questão médica, aquela coisa toda. Se a sua lesão te impedir de fazer alguma coisa, impedir de correr, impedir de... Enfim, ou se você tem uma lesão que é muito aparente, tipo, você quebrou o braço e tem uma cicatriz gigante, óbvio que eles vão fuçar, eles vão saber e tal. Agora, se você não tem nada que impeça, visão, audição... Só uma curiosidade, no meu teste de audição eu reprovei. Quando eu era criança, eu estourei o tímpano direito brincando com cotonete. Então, a minha audição... Depois eu estourei com um tiro lá de novo, mas não vem o caso. Quando eu fui lá, minha audição ela não era boa. Eu não passei no teste. Eu estava na câmera, aquela câmara de teste, né, de audição. E quando eu saí, era um brasileiro que estava falando. Ele falou, velho, tu reprovou? Só que ele me deu uma colher de chá porque todos os meus outros testes... tinha sido tipo excepcional, as notas boas e tal. Ele falou, cara, provavelmente ou tu tá muito nervoso, ou tua audição tá um pouco zoada, eu não vou te mandar pro Brasil, me dê uma colher de chá. Então, no quesito saúde, para não tomar um nega, tomar um definitivo, é importante fazer um teste antes, é importante, né, saber como anda a tua saúde. Se você tomar o definitivo, cheque. Se você não tomar o definitivo, você pode voltar e tentar de novo, sim. Massa, velho. E assim, logo no começo, você já passou por aquele período de instrução básica lá e tudo mais. Quais que foram as principais impressões? Porque foi logo em seguida que você saiu do Exército, né? Do brasileiro. Foi bem na sequência, assim. Nesses primeiros 4 meses, assim, você já começou a tirar algumas reflexões, de diferença, de formação, às vezes de armamento? Porque o que eu mais vejo... antes, falar outro ponto também, antes de você responder isso. Eu vejo muita gente falando que não sabe direito quais que são os critérios que eles escolhem cada pessoa, entendeu? Porque tem muita gente, por exemplo, que o cara é FE no Brasil, vai pra lá e não passa. Já teve esse caso. Teve caso de cara que era de uma força especial da Rússia, chega lá e não passa. E aí algumas pessoas falam que talvez seja que a Legião não quer alguém que venha de uma doutrina específica. Eles querem moldar aquela pessoa, preferem pegar uma pessoa às vezes do zero, para moldar do jeito que eles querem realmente. É fato isso ou não? Sim, é fato. Os franceses, eles têm muito disso, de tipo, daquela coisa, nós somos os melhores, o que a gente ensina é melhor. Só que tudo tem um porém. Se você é foi um comandos no Brasil, beleza, você é brabão, o teste físico é fodão, só que você chega numa entrevista, você não consegue se comunicar, você não consegue passar seriedade pro entrevistador. Lembrando que o entrevistador é um ser humano. É ele que vai te avaliar e entender, poxa, esse guerreiro tá falando a verdade, ele não tá... Poxa, ele é muito bom, brabão, mas o cara é chucro, não sabe se comunicar. Então, vai dessa comunicação. Se você não tem nenhuma noção, você é civil, não tem nenhuma noção de militarismo, eles vão adorar, eles vão gostar nessa linha de raciocínio aí, eles vão te formar do zero. Então, show de bola, continua daí, né? Show de bola, você vai ser formado. Se você é um brabão e tal, tenha ciência de que humildade, né? Você está indo para um país, não adianta chegar lá, eu sou operacional, eu sou guerreirão e tal, e eu já sei tudo. Não vai rolar. Galera, então, ó, o Domingo já tá abrindo um jogo aqui, cara, sobre Legião, sobre história, sobre mentalidade, sobre tudo. Pra mim já valeu, assim, um podcast. Então, pra você que tá gostando dos ensinamentos que ele tá passando, pra você que tá curtindo cada coisa que ele tá falando, independente se você quer ir pra Legião ou não, se inscreva no nosso canal. Clica aqui no botão aqui embaixo, não custa nada, tá? Não custa nada, senão vai descer um Tomahawk na tua casa. Se tu não se inscrever, prepara. Até o final do episódio vai descer, prepara. Só clicar aqui embaixo, se inscrever no canal e acompanhar nossos próximos episódios. E coloca também aqui nos comentários quais perguntas você queria fazer pro Domingos. Tanto sobre a Legião, quanto sobre alguma preparação. Se você está em busca de algum curso pro bombeiro, pro APM, pro exército, qualquer um. Qual que é a mentalidade ideal? Como que ele treinou para tal, como que ele treinaria para tal coisa? Coloca aqui embaixo que ele vai responder futuramente ou numa live ou aqui nos comentários também, tá? Irmão, dando prosseguimento aqui, ó. Só pra vocês entenderem da história que eu falei relacionada ao CFC, né? Eu tava no curso de cabo e aí eu acho que a gente já tava em uns 2 meses de formação, mais ou menos. E aí eu fiquei sabendo da história, só sabia dessa história assim por alto, né? O Cabo Domingos, zerou a porra toda, o bicho é pica, não sei o quê. E aí convidaram você, eu não sei quem que convidou, cara, agora eu não lembro, mas era alguém do curso. Não sei se foi o Raniel, não sei se eu acho que foi o Raniel que eu tinha um contato. Foi ele, né? É. Show. E aí ele pegou e te convidou, e era numa instrução ainda de topografia, acabou a instrução, você foi lá dar um feedback pra gente lá, eu lembro até onde que era, no PJC, lá em cima, a gente pode expor a instrução. E aí você começou a contar a sua história, entendeu? Por isso que eu tô falando aqui né, pra galera que não se conectou ainda, desse episódio que você contou. Que a gente tava, cara, desgastado já, tinha entrado 60 pessoas no nosso curso, tinha 11 ali participando ainda de infantaria, e aí a gente tava... Dali a gente via que não ia sair mais ninguém, sabe? Aliás, tinha 13, né? 2 foram desligados no final.
3 foram desligados no final. E aí tá. Naquele período a gente já sabia que não ia sair, só que a gente precisava de uma gasolina para finalizar o curso. E aí você veio lá, contou a tua história sobre tudo, e algumas histórias me marcaram, principalmente nessa parte da formação, outras na parte da guerra, que você vai falar depois. Mas uma foi a história do espelho, né, que você tinha lá um banheiro, um espelho, uma privada para uns 60 cabeças, que hoje é uma realidade completamente diferente que a gente vê no Exército. E também daquele episódio que você ficou várias e várias vezes repetindo o mesmo programa de TV lá, naquela sala fechada e tudo mais. E depois, quero que você complemente a história da diferença do Exército e da Legião também, tá? Cara, basicamente parece simples, mas é muito complicado porque dentro da companhia, de cada companhia não, cada pelotão, cada seção que é por nível de prédio, né, digamos assim, tinha um banheiro com 4 vasos. 4 vasos, 2 pias e 2 ou 3 chuveiros, ponto. Só que nós éramos em 62 pessoas. Normalmente, os vasos eles se entupiam, eles não funcionavam. Então, basicamente, um dia comum, um dia bom, digamos assim, pra gente, era o dia que você conseguia acordar, fazer a barba, porque, imagina, cara, era uma fila para tudo, assim, era nego fazendo a barba com um copinho, jogando na cara assim, ou um fazendo a barba do outro, sanhaço puro. O guerreiro que conseguia se olhar no espelho de manhã fazendo a barba, ou ir no banheiro, fazer suas necessidades, é o dia perfeito. O guerreiro já ia assim, nossa, feliz da vida. Tinha que acordar mais cedo aí. Não, com certeza. Eu sempre acordei, se a alvorada era, sei lá, 4 horas, eu acordava 3h30. Todo mundo dormindo ainda, eu já fazia... Mas, por esse motivo, eu 601, né? Eu já fazia a barba, quando dava o tchan, todo mundo acordava, eu já estava pronto, já ajudando alguém, já tentando desenrolar. Então, a questão do banheiro sempre foi sanhaço. 62 cabeças, um banheirinho, velho, pau. O chuveiro é a mesma coisa. Às vezes a gente tinha que caçar... Por quê? Normalmente você não tem tempo, certo? 10 minutos para tomar banho. Velho, se tu não tomar banho, os caras levantavam o teu braço assim, cheiravam. Se tu não tivesse tomado banho, tu ia ser punido. O pelotão inteiro ia ser punido, a sessão inteira ia ser punida. Então tu tinha que dar teu jeito, tá? Desde fazer a barba com cuspe e dali, ou... igual o Keller fazia, molhando na lama e dali. Velho, tinha que dar teu jeito. Então a questão de banheiro sempre foi sanhaço, ponto. Qual que era a outra coisa que você perguntou aí, não? A questão, você contou que você ficou numa sala, vendo claro, o mesmo programa, o mesmo Quando a gente chega repertório. na seleção, imagina que você não tem contato nenhum com o mundo. Lá naquele período que a gente fica isolado, que eu comentei que a gente fica, né, esperando a sirene e tal, você não tem contato nenhum com o mundo. E a única coisa que tem lá dentro é uma televisão igual essa, só que fica passando os clipes da Legião. O clipe do rap, salto de paraquedas, o clipe do Geni desminando e coisa do tipo. Igual quando o cara tava lá na seleção de conscrito, aparecia o pessoal... Exatamente, é a mesma pegada. Só que a diferença é que é isso durante 15 dias, tá ligado? Só olhando isso. A gente já decorava todas, a gente ficava sentado, não tinha o que fazer. Aí quando se reunia brasileiros, a gente ficava analisando, tentando decorar o vídeo, ou pensando, porra, esse maluco não nos amarrou o coturno tá amarrado errado. É sanhaço. Só que esse era o único contato fora a Legião que a gente tinha. E isso se passaram 12 dias nessa situação. É sanhaço. Nossa, tá maluco, velho. E, cara, tipo assim, qual que foi a diferença que você viu? Cara, logo de formação. Na assim. seleção, a primeira coisa que eu senti é que com 4 anos de EB, aliás, com 2 meses de Legião, eu já tinha tirado muito mais do que com 4 anos de EB. O tiro na Legião é uma coisa que surpreende, assim, porque é muito. A quantidade de munição, a quantidade de treinamento é muito grande. Então, a diferença principal, que é o que a gente comentou aqui, de cursos, sim, obviamente. No Brasil, o que limita a gente, o que me fez, aliás, descobrir a Legião e tal, é essa limitação que a gente tem de operacionalidade. Na Legião, o leque é muito grande. Então, você tem contato a armamentos, a equipamentos, a veículos, de uma forma que os olhos... né, brilham. Imagina, a gente sai do EB, que, poxa, para fazer algum exercício de blindado, algum exercício de alguma coisa, é difícil. A gente sabe que tem que esperar uma missão. Eu, pelo menos no Exército Brasileiro, tive que esperar a maré para conseguir andar com blindado, né, para poder trocar um tiro com um armamento um pouquinho melhor. E lá você já tem acesso a isso, né? Se bem que eu peguei a transição do fuzil 556, o FAMAS, que é o famoso da Legião, carregamento bullpup, né, atrás, da transição para o HK-416 e o 417. Então, estava vendo essa transição. Acesso à diferença de quantidade de tiro que você executa, a quantidade de infraestrutura. Lá na formação, a gente tem um stand, eu acho, de 400 ou 600 metros fechado. Ô, louco.
fechado, um alto padrão que você atira, olha no computadorzinho. Então imagina o Brazuca saindo do 63, indo para uma estrutura dessa, os olhos brilham, a gente pensa, poxa, esse é o exército de verdade, digamos assim, dos entre aspas, filmes, né? da operacionalidade dos filmes. Então, com certeza, essa é uma das diferenças que já é muito, muito marcante. E a questão do... Porque a gente vai meio no sanhaço. O exército brasileiro tem algumas limitações físicas de contato, né? Tem ali um freio. E a gente vai assim meio para a legião e lá não existe freio. Lá o bagulho é só descer ladeira abaixo. Então a questão, eu vou dar um exemplo, na minha formação. Freio você diz, tipo, de utilização de armamento, Porrada, tipo porrada, alopração, punição. Lá não existe freio, não existe ninguém. Vou te dar um exemplo. Na minha formação, os caporais lá, eles usam muita cocaína lá dentro, principalmente os russos. Então, de madrugada, parceiro, é a seção, o pelotão na mão do sargento, na mão do cabo. Então, eles fazem o que querem. Eles tiravam muita cocaína, chegava à noite, acordava a gente, botava em forma, batia, dava tapa na cara, ou mandava... Pegava, pega todo o teu quarto ali, a cama, e bota lá fora e fica na neve dormindo lá. Então, não tem esse freio. E quando a gente chega, Brazuca, a gente já, porra, né, velho? Aí teve um fato de que uma das punições nossa lá era tomar água. Mas é muita água. Eles botavam a gente em forma, um caneco d'água de 500 ml. Pum, toma o caneco, joga, bota em cima da cabeça. Beleza, daqui 10 minutos alguém fez alguma coisa, faz de novo. E aí teve um guerreirinho que, pô, já tava de saco cheio pensando, porque parece engraçado, mas as pessoas vomitam, então se tu come pouco e vomita muito, tu fica fraco. Então no outro dia a gente era só na capa da gaita. Isso se estendeu por talvez uma semana, uns 15 dias talvez, essa punição de água e tal. Aí um guerreirinho foi tentar, vamos caguetar, né? Vamos caguetar pro capitão e ver o que rola. Na mentalidade de que, porra, se passar pro capitão, beleza, a gente vai ficar de boa, vamos brigar com o cabo e com o sargento, tá tudo certo. Aí aconteceu de caguetar. O capitão era alguém muito, muito mais pirado do que o cabo. Daí o capitão foi lá, vocês caguetaram, vocês acham que vai ficar melhor? Então tá. A punição ficou nível 3, assim. Então naquele dia a gente entendeu, poxa, sabe aquela, não há nada tão ruim que não possa piorar? Essa mentalidade lá a gente anotou, beleza, então... Sustenta a marra, não reclama. E o que o capitão fez assim a mais? Cara, desde eles... Era o terceiro andar de um prédio, a nossa seção, certo? O primeiro andar era uma seção, segunda seção, o nosso era o terceiro. E aí ele ficava brincando, tipo, vocês têm 1 minuto para entrar em forma lá embaixo. Bum! Aí a gente descia e entrava em forma. Aí ele olhava da janela assim, agora 1 minuto para vocês subirem. Aí a gente entrava e subia. Vocês têm 1 minuto para correr até lá e voltar. Só que isso, eles ficavam revezando entre eles. Então, digamos que o sargento recebia a ordem, fica aí com os guerreiros a tarde inteira fazendo isso, piruação e tal. Quando acabava dele, ele ia descansar, chegava o cabo, 0 bala, beleza, agora é com ele. Quando o cabo saía, chegava o capitão. Então, para eles, era um período que eles estavam zoando a gente, mas para a gente já era 3, 4 dias na mesma paulada, entendeu? Então, no final, a gente já estava sucumbindo, né? Morto. E